Não perder tanto tempo. Vou falar, apareceu aqui. Eu preciso... Bom, galera, olha só. No último aí, quando a gente viu a parte inicial, o conceito de período composto, né? Com coordenação, subordinação, que são as condições básicas para se estabelecer relação entre dois sintagmas verbais, né? No caso, duas orações. E hoje a gente vai tratar da classificação dessas orações, ou seja, uma vez estabelecida uma relação entre essas orações, a gente precisa só definir que tipo de relação foi estabelecida ali, né? Que a gente estudou na última aula, se é uma relação de independência ou se é uma relação de interdependência, né? E sendo assim uma relação de independência, a gente precisa definir que tipo de independência é essa, né? Que aí parte do princípio de uma classificação, tá? E da mesma forma na questão da subordinação, na interdependência. Essa relação de subordinação também espreita diretamente uma classificação, né? E essa classificação depende dos elementos que estabelecem essa comunicação, que são, na verdade, conjunções. Ok? Então, a gente vai retomar os nossos estudos a partir daqui. Eu disse a vocês na última aula que eu ia usar, inclusive, no livro de vocês, ó, tá bom? Que é bem resumido, tá? Porém, eu vou ficar passando do slide para o livro quando necessário for, tá certo? Então, vamos aqui, ó. O que são essas orações coordenadas? Como a gente viu na última aula, orações coordenadas, né? Primeiro, são orações, né? Por apresentarem verbo, né? Ó, tem verbo, ok? E são coordenadas porque elas são independentes sintaticamente, tá? O que significa ser independente sintaticamente? Ou seja, significa cada um apresentar uma estrutura sintática que consiga passar uma informação para o interlocutor, tá certo? Necessariamente, quando a gente vai criar uma informação, né, produzir uma informação, a gente precisa, no mínimo, de duas coisas básicas, que são ser e informação sobre o ser. Ou seja, a gente precisa de um sujeito e de um predicado. Se a gente tem um sujeito e predicado, que são os dois termos essenciais, a gente tem ali uma oração, tá? Então, e independente, por sinal, porque a gente tem o ser e a informação sobre o ser, tá bom? Então, as orações coordenadas, elas são independentes sintaticamente por apresentarem justamente uma estrutura como essa, estrutura independente. No período composto por coordenação, é comum que tenhamos duas orações tratando de duas informações, tá certo? Cada uma oração trata especificamente de uma informação. No período composto por subordinação, a gente faz o caminho inverso. Nós temos uma informação e as duas orações dando conta dessa informação. Por isso, há ali uma relação de subordinação, de interdependência. Porque para se conseguir transmitir uma informação é necessário duas orações, tá? Enquanto que nas orações coordenadas, não. Eu tenho duas orações, cada uma transmite a sua informação, tá certo? Essas orações coordenadas, elas vão receber uma classificação inicial, básica, tá certo? Você precisa assim, ó, pra gente entender aqui a diferença entre elas, ó. Os jovens
os jovens foram à praia e participaram da competição, certo? Então, nós temos aqui, ó, duas formas verbais, foram e participaram. Logo, nós temos um período composto, né? O segundo passo para definir isso é a gente separar este período. Então, a gente vai separar por sintagma verbal, e aí a gente leva em consideração o verbo e as palavras que rodeiam. Até onde vai o limite desse verbo? Primeiro, quem é que foram? Os jovens, está aqui, ó. Quem vai a algum lugar. Foram à praia. E aí eu encerro a informação aqui, ó. Tá vendo? Então, eu tenho aqui o primeiro sintagma, né? Sintagma verbal. Então, esse sintagma verbal vai ser chamado de oração. Sintagma verbal vai ser chamado de oração, justamente por apresentar verbo, tá? Segundo, e participaram da competição. Então, nós temos a segunda oração, tá certo? O segundo sintagma verbal, ó. Quem participa, participa de alguma coisa da competição. Então, nós temos, e quem participaram foram eles, né? Sujeito oculto, ó, tá bom? Que remete aos jovens que retomam jovens numa questão de coesão textual, tá? Evitando até uma possível repetição. Então, nós temos aqui também uma segunda oração. Perdão, nós temos uma segunda oração, tá certo? Então, qual é a diferença deste período para um período composto por subordinação? Bem simples, ó. Se você separar as duas aí, os jovens foram à praia, encerrar a informação aí, ponto. Os jovens foram à praia, ponto. Tá? Eu consigo transmitir informação completa, perfeita, sem nenhuma dependência da segunda oração. A segunda oração ela nem funciona como juízo de valor da primeira, por exemplo. Ela é só uma sobreposição de ação, ou seja, uma adição de uma ação, por exemplo. Porque além de ir para eles, fizeram uma outra coisa. Então, quem produz o discurso e sente a necessidade de somar essas ações praticadas por esses jovens, por exemplo, então acrescenta essa segunda informação. É intencional, tá certo? Depende da intencionalidade discursiva, depende do que você pretende na hora de produzir o seu texto. Está produzindo o teu texto lá, a redação do Enem, por exemplo, você, ao criar um tópico frasal oracional, por exemplo, você precisa adicionar ações atribuídas a um determinado ser, por exemplo, então você vai usar esse recurso, tá bom? O recurso é estabelecer a comunicação entre elas a partir deste elemento, tá certo? Então, este elemento auxilia justamente nesse processo, tá bom? A gente vai falar já já dele. Então, o fato é que os jovens foram à praia tem sentido completo, eles participaram da competição também tem sentido completo, então, por essa razão, a gente chama essas duas orações de orações independentes ou simplesmente coordenadas, tá certo? As duas orações são coordenadas, tá bom? Por essa razão, por serem independentes, tá certo? Então, ó, aqui eu vou chamar de oração coordenada. E aqui também oração coordenada. As duas são independentes, sintaticamente falando, tá? O diferencial que há entre elas é justamente a presença deste elemento aqui, ó. Tá bom? Este elemento é chamado de síndeto ou simplesmente conjunção coordenativa. Esses síndetos, tá? Eles são carregados de circunstâncias, de ideias, tá bom? E essas ideias, elas vão aparecer aí, dada a necessidade de quem produziu o discurso, tá certo? De atribuir essa circunstância da segunda oração para com a primeira, né? Do segundo fato verbal para com o primeiro fato verbal, né? Da segunda informação para com a primeira informação. Então, é assim que vai se processar. Aqui houve a necessidade dele usar esse conectivo aqui com valor de adição, né? Síndeto aditivo, ou simplesmente conjunção aditiva. Então, observem vocês que a segunda oração, na segunda oração, há a presença desse síndeto.
Na primeira, nós não temos a presença desse síndeto. Isso já representa uma diferença entre elas, perdão, tá? Essa diferença vai ser determinada a partir da presença ou ausência desse síndeto, tá certo? Quando nós temos o síndeto iniciando a oração, essa oração ela pode ser chamada de oração coordenada sindética, por apresentar o síndeto. E aqui não tem síndeto, ela vai ser simplesmente chamada de assindética, tá? Então, como essa não tem síndeto, o estudo dela encerra aqui, ó, a primeira oração. Encerra aqui, a sindética, não tem síndeto, parei ali. A segunda oração, por apresentar síndeto, o estudo dela vai continuar, tá certo? Como eu disse, esses síndetos, eles são carregados de circunstâncias, de ideias. Essas ideias são passadas para a oração a qual ela introduz. Ele, no caso, o síndeto, introduz. Tá? Sendo assim, a oração vai ser classificada da mesma forma que o síndeto. Se o síndeto aqui é aditivo, então a oração vai ser coordenada sindética também aditiva. Ok? Oração coordenada sindética aditiva é assim que funciona. Esses síndetos, eles podem apresentar 5 circunstâncias. Estão aqui, ó. As 5 circunstâncias. Aditivos, síndetos aditivos, que dá a ideia de soma, né? Adversativo, que dá a ideia de oposição, né? Adversário e tal. Alternativa tem a ideia de escolha, né? Vale lembrar que essa escolha pode ser afirmativa ou negativa, pode incluir ou excluir, né? Pode incluir ou excluir, a gente vai discutir isso quando estiver falando dela. As conclusivas apresentam uma ideia de conclusão, tá certo? E essa ideia de conclusão é utilizada muito por vocês na produção de texto de Enem, ao introduzirem a proposta de intervenção. E as explicativas apresentam, na verdade, uma justificativa, tá certo? Uma explicação, tá bom? Então é assim que se processa. Cada síndeto tem o seu valor, esse valor é circunstancial, né? Essa circunstância ela interfere diretamente no aspecto semântico, ou seja, na ideia que você quer transmitir, na informação que você quer transmitir ao seu interlocutor, tá bom? Então vamos a elas, a cada uma. Então vamos lá. Orações coordenadas, aditivas, tá? Sim, aí só voltando aqui antes para uma coisa. Nessa classificação aqui, ó, tá certo? Só relembrando, ó, deixa eu adicionar algo aqui. Só relembrando aqui, ó, oração, porque tem verbo, coordenada por ser independente, ó, sindética por apresentar síndeto e aditiva por dar ideia de adição, tá bom? Então, só justificando a nomenclatura geral. O mesmo acontece aqui, ó. Oração por ter verbo, coordenada por ser independente, assindética por não ter síndeto, não apresentar síndeto, tá bom? Então, vamos para cá agora, ó. Orações coordenadas sindéticas aditivas. Elas apresentam uma ideia de soma, de adição, né? O que a gente chama aqui de ligação de pensamentos, tá bom? Então, soma-se essa ideia, tá bom? As conjunções mais utilizadas são e, nem. Existem outras, tem mas também, tá bom? Mas também. E aí a gente vai falar disso quando estiver falando do mas, mais para frente, ok? Mas o fato é que, assim como outras construções, um conjunto de palavras que revelem essa ideia. Como o mas também representa um conjunto de palavras, que a gente vai chamar isso de locução conjuntiva, por exemplo, né? E é normal que a gente use toda uma construção, todo um tópico frasal com essa ideia, com a ideia de adição, com a ideia de conclusão e por aí mais. Um exemplo claro disso é quando os professores ou professores de redação pedem que vocês usem, por exemplo, para a conclusão, expressões como por tudo isso mencionado. Então, esse por tudo isso mencionado pode ser simplesmente substituído por isso, simplesmente por um logo, por um portanto, porque toda essa expressão tem um valor conclusivo. O por isso tem valor conclusivo, o logo tem valor conclusivo, tá vendo? Então, é uma maneira de você ser enxuto, tá certo? Ou de você expandir, desenvolver essa frase, mas que transmita a mesma ideia, tá? Então, vamos lá. Ó.
Pedro falava e todos ouviam em silêncio. Então, ó, Pedro falava, né, nós vamos ter aqui uma oração coordenada assindética. Por quê? Porque não apresenta síndeto iniciando. A segunda oração, e todos ouviram, a gente vai ter oração coordenada sindética. Como esse trata-se de um síndeto aditivo, a oração vai ser sindética aditiva. Ok? Mesmo valor. Tá bom? Então, essa ideia é passada também para a oração. Ok? Armando não estudava nem trabalhava. Então, ó, além de não estudar, então vê que sempre há essa ideia. Ó, além de, ó, Pedro falava, né? E também todos ouviam em silêncio. Ok? Armando não estudava, oração coordenada assindética, nem trabalhava. Além de não estudar, não trabalhava. Tá certo? Então, ó, oração coordenada sindética aditiva. Veja que esse nem, ele tem um valor de e não. Ó. Armando não estudava e não trabalhava. Tá vendo? Ó? Então, subentendido, observa aqui, ó, a conjunçãozinha aditiva aqui, ó. Ah, professor, mas tem esse não. Sim, esse não é justamente para juntar-se ao não que existe na primeira oração, tá bom? Para apresentar um aspecto de coerência na informação, tá certo? Chamado de correlação. Observação. E aí eu chamo a atenção de vocês para a questão contextual. Ó. Não se emprega a conjunção e associada com o nem. E nem. Não sei e nem quero saber. Tá bom? Não existe isso, ok? Então, a ideia é não sei nem quero saber. Por quê? A conjunção nem, ela já é um conjunto que tem o i, ó. I, não. Tá bom? Eu posso dizer não sei e não quero saber. Aí eu posso, tá? Veja aqui, ó. O que eu disse aqui, ó. Ó. Tá vendo? Por que razão a gente não pode utilizar não sei nem quero saber, tá? Justamente por isso, porque o i ele já está subentendido aí, já faz parte da expressão, tá? Segundo, ó, é possível encontrar a conjunção i empregada em frases adversativas equivalendo pelo mas. É possível, tá? Então, vamos aqui primeiro as adversativas, eu volto lá para mostrar para vocês. Vamos entender primeiro a adversativa, tá? Se liga aqui, ó. As adversativas dão ideia de oposição, tá certo? Traduzem uma ideia de oposição, certo? Então, as conjunções mais básicas são mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, tá certo? O fato é que em qualquer construção você pode usar qualquer uma delas, se a ideia for opor, se há informação anterior, então você pode usar qualquer uma dessas conjunções que vai apresentar o sentido pretendido por você, tá certo? Então, ó, Pedro está feliz, oração coordenada assindética, tá certo? Mas não tem nenhum motivo especial. Então, ó, essa segunda informação trata-se de uma oração coordenada sindética adversativa. Então, para que Pedro estivesse feliz, seria necessário que tivesse acontecido alguma coisa ou algum motivo para essa felicidade. Porém, não há. Então, isso é uma contravenção, isso é um contrassenso, tá bom? Então, marcado pela presença desse síndeto adversativo, ok? Então, assim que a coisa funciona. Armando estudava, oração coordenada assindética. No entanto, não aprendia. Como é que a pessoa estuda e não aprende? Então, isso é algo contraditório, opositor, tá certo? Então, oração coordenada sindética adversativa. Ó. E aí, como eu disse a vocês, essas conjunções, veja que nesse conjunto de conjunções não tem o i, tá bom? Não tem o i, tá certo? Porém, o i, utilizado no lugar do mas, ele tem o mesmo valor,
tá certo? O valor de adversidade, embora tenha como característica básica ser aditiva. Estudou tanto oração coordenada assindética, tá? E não foi aprovado. Mesma coisa aqui, ó. Mas, ok? Então, aqui vai ser síndeto adversativo, ok? Muito cuidado. A oração vai ser oração coordenada sindética adversativa. O detalhe importante é que, por exemplo, esse I pode ser adversativo dependendo do contexto. O mas pode estar numa construção aditiva, dependendo do contexto. Na construção mas também. Não só fez a atividade, mas também entregou ao professor, por exemplo. Então, é uma construção aditiva, tá certo? Que tem a presença do mas, e aí depende de contexto. Chama a atenção de vocês para a questão do mas, né? Na produção de texto do Enem, quando a gente quer refutar uma ideia, quando a gente quer apresentar um contrassenso, a gente vai usar esse mas. E chama a atenção de vocês para o poder dele, da conjunção adversativa no geral. Eu falo o mas é a conjunção adversativa no geral. Tá? Qual é o poder que ela tem? Tá certo? A conjunção adversativa, ela... Galera, me dê um minuto, eu preciso atender, é urgente, tá bom? Fala, Bina. Oi? Como é? Sim. Tá bom, tô em meio a uma aula, tchau. Ó, galera, então vejam, para a gente entender o poder dessa conjunção, né? E aí é preciso ter um cuidado tremendo ao utilizá-la, porque como o próprio conceito dela diz, que indica uma oposição de ideias, trata-se de uma conjunção adversativa. Adversativa vem de adversário, vem de oposto, tá? Então, o que acontece? Quando você utiliza uma conjunção adversativa, você está negando a informação anterior. Tá? Você está negando a informação anterior, ou seja, você está condenando tudo o que você disse antes, em detrimento ao que vem depois. Certo? Ou seja, é uma questão de ênfase. Tá certo? Uma questão de ênfase. Por exemplo, ó, quando empregamos a conjunção adversativa, sempre enfatizamos o enunciado da oração iniciada por ela, em detrimento ao enunciado anterior. Ou seja, eu estou enfatizando, estou valorizando o que vem depois dela. O que veio antes, estou mandando para o espaço. Tá? Estou mandando para o espaço. Então, ó, por exemplo, Sandra não é inteligente, mas é linda. Importa o fato de Sandra ser inteligente para o contexto? Não importa. Ó. A característica linda mais importante é o emissor da frase, que é a característica inteligente. Certo? Então, linda é mais importante. Inteligente pouco importa na situação comunicativa aí. Ok? Então, observe que ela tem um poder tremendo, ela nega a informação anterior. É tanto que se a gente diz, ó, galera, eu tenho uma notícia boa para dar para vocês, mas quando você diz o mas, quando você usa o mas, quem está ouvindo a tua informação se assusta, porque sabe que o que vem depois é pior do que o que vem antes. Segunda, aí a segunda informação, ó, Sandra não é linda, mas é inteligente. Então, observa que nesse caso, a coisa já muda aqui, ó. A característica linda é menos importante ao emissor da frase, que a característica inteligente. Então, observa que o que é importante é o que vem depois da conjunção. Por quê? Porque, como ela nega a anterior, se ela nega a anterior, ela apresenta um contrassenso em seguida. Tá? E isso, para a argumentação, é de suma importância, viu? Na argumentação. Tá certo? E, inclusive, chama a atenção de quem está tendo acesso a essa informação, justamente para você ter a capacidade de apresentar um contrassenso àquela ideia. Então, isso demonstra, inclusive, sapiência, sabedoria, tá certo? Sobre a temática em questão, tá? Então, muito cuidado. A gente vai tratar, inclusive, mais para frente sobre conjunção
conjunções adverbiais, e aí a gente vai ver a concessiva. A concessiva ela tem um poder parecido com a adversativa. Só que a concessão, ela valoriza a informação anterior. Ela usa a segunda para valorizar a anterior. A adversativa, não. Ela nega a segunda para valorizar a posterior, tá? Ainda nas adversativas, não se emprega a conjunção mas associada com a locução no entanto. Mas, no entanto, essa construção ela não existe, tá? Lutamos muito, mas não conseguimos. Ou então, lutamos muito, no entanto, não conseguimos, tá? Não, porque as duas já traduzem a mesma ideia e isso redunda, na verdade. Lutamos muito, ó, como eu disse, ó, mas nada conseguimos, ou lutamos muito, no entanto, nada conseguimos, tá certo? Alternativas. Como o próprio nome diz, né? Alternância, separação ou exclusão de ideias. As conjunções ou, construção ou, já, construção, já, quer, construção, quer, ora, construção, ora. O fato é que quando eu digo construção é porque nessas reticências tem sempre um textozinho envolvido no processo aí. As duas orações precisam, as duas conjunções precisam estar iniciando uma oração. Então, ó, vamos lá. Ó. O candidato, ora, apoiava, ora, combatia o presidente. Então, nós temos, ó, primeira oração, oração coordenada assindética. Opa, peraí. A primeira oração, aqui no caso, as duas orações por apresentar em conjunção vão ser orações coordenadas sindéticas alternativas, ok? Orações coordenadas sindéticas alternativas, tá bom? Então, cuidado com essas construções, tá certo? Nesse primeiro caso, ó, o candidato ora apoiava, ora combatia o presidente, então nós temos orações coordenadas sindéticas alternativas. No segundo caso, nós temos aqui o seguinte, ó, irei à festa sozinho, oração coordenada assindética, porque não tem síndeto, né? Quer você queira, quer não queira, tá bom? Então, estas duas são orações coordenadas sindéticas alternativas. As alternativas apresentam essa característica. As duas orações podem ser coordenadas sindéticas, né? Se levarmos em consideração que aqui nós temos fragmentos, né? Então, no contexto, numa situação textual, a oração sindética ela tende a aparecer antes das orações coordenadas sindéticas, tá certo? Até porque não tem como simplesmente eu elaborar uma oração coordenada sindética se não houver uma ligação com o termo anterior, tá bom? Compre uma cerveja ou um uísque. Ó, oração coordenada assindética, né? Segunda oração coordenada sindética alternativa, ok? Conclusiva. Conclusiva da ideia de conclusão, lógico, né? As conjunções são logo, pois, portanto, por conseguinte, por isso, assim, de modo que, né? E as construções, aquelas que os professores de redação costumam apresentar para vocês, tá certo? Então, vamos lá. Ó. O céu está estrelado. O que é uma conclusão? A conclusão é uma ratificação, ou seja, uma confirmação de uma informação anterior, tá certo? É a certeza, né? No caso da produção de texto do Enem, é uma solução para o problema, mas só que essa solução ela está vinculada a uma informação anterior. Então, é como se fosse uma espécie de uma consequência daquilo, tá bom? Consequência. Mas como a consequência ela depende de uma causa, né? A conclusão, na verdade, ela é uma solução para aquela situação, tá certo? Então, ó, o céu está estrelado, oração coordenada assindética, logo não choverá. Então, a que conclusão chegamos? Né? Oração coordenada sindética conclusiva, certo? Ele é bondoso, por isso todos o estimam, mesma coisa, né? Leva a esse tipo de compreensão.
Penso, portanto, existe. Essa frase é penso, logo existo, né? Mesma coisa, oração coordenada assindética. Portanto, existe oração coordenada sindética conclusiva. Eu chamo a atenção para a presença do pois. Eu acho que tem, inclusive, uma observação aqui. Ó. A conjunção conclusiva pois sempre deverá vir depois da forma verbal. Tá certo? Ou seja, ó, ele é gloriense. É, aí usa ponto e vírgula. Por quê? Porque você vai colocar ela intercalada depois, ó. É, vírgula, pois, vírgula, sergipana. Tá certo? Nesse caso aqui, nós temos uma oração coordenada sindética conclusiva. Por que eu estou dizendo isso? Tá? Porque esse pois, ele tendenciosamente ele tem valor explicativo, se colocado antes do verbo. Então, depois do verbo ele é conclusivo, antes do verbo ele é explicativo, né? As explicativas, como eu disse a vocês, elas justificam, apresentam uma explicação, pois, porque, junto sem acento, porquanto, que, com o mesmo valor de porquê, tá certo? E apresenta uma justificativa à ideia anterior, tá bom? Entre, por que razão? Que está chovendo. Então, ó, oração coordenada assindética, oração coordenada sindética explicativa. Aqui, ó, oração coordenada assindética, cumprimente-o, por que razão? Pois hoje é seu aniversário. Oração coordenada sindética explicativa. Então, observa que o pois aqui aparece agora antes do verbo, tá certo? Então, normalmente justifica uma ordem, uma sugestão ou uma suposição anterior, tá certo? Essa justificativa aqui eu vou tratar na próxima aula, que eu ia falar em seguida aqui, mas vou falar na próxima aula, que é justamente quando a gente estiver falando das orações subordinadas, né? Aí eu vou falar sobre as causais, porque a conjunção explicativa, o porquê explicativo, o mesmo porquê sem acento e junto, ele vai ter o valor causal numa construção subordinativa, tá certo? Está presente uma causa para uma consequência, tá certo? Então eu vou finalizar por aqui, tá certo? Dia 23/10. Depois de segunda-feira, a gente vai fazer a nossa atividade. Eu não marquei antes, a gente não fez ainda, por causa dessas segundas, 3 segundas sem aula. Já tivemos 2, vamos ter uma outra. De segunda agora a 8, a gente também não tem aula, porque é feriado, é finado, entendeu? Aí, por essa razão, eu não marquei ainda, porque a gente atrasou o conteúdo, na verdade. E aí, eu peguei essa aula de Oswaldo hoje, darei aula segunda, e a gente vê o que a gente encerra aqui, pelo menos essa parte do período composto, e já dá para a gente fazer a nossa atividade aí. Claudinha eu marco com vocês aí o dia aí, Claudinha põe no sistema aí para que vocês façam, tá certo? Então, galera, a gente encerra por aqui, né? Se cuidem aí, fiquem com Deus aí, tá certo? E até o nosso próximo encontro. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, me questionem aí no privado ou no grupo, me marcando, para que eu receba a notificação, tá certo? Então, abração para todos, fiquem com Deus. Até mais.